Olá, eu sou a Roberta, coordenadora de local de aplicação. Quem trabalhou no Enem no ano passado deve se lembrar de mim. Hoje é dia de trabalharmos juntos no Enem 2016. São milhões de participantes que se prepararam o ano todo para o exame e que querem garantir o acesso a universidades ou obter a certificação do ensino médio. Nós desempenhamos um papel fundamental nesse dia tão importante na vida de tanta gente. Por isso, precisamos estar preparados. Nessa capacitação, eu vou explicar para vocês o passo a passo da aplicação. Para começar, vamos dar uma olhada na equipe. Todo local de aplicação possui um coordenador como eu. Locais grandes podem contar com um ou mais assistentes, que vão dar suporte ao coordenador. Em cada sala temos um chefe de sala, que conta com o apoio de um aplicador. O chefe de sala deve garantir que tudo ocorra conforme os manuais e deve preencher os materiais administrativos. O aplicador deve organizar a sala, pré-identificar os participantes e reforçar o monitoramento durante a aplicação. Os aplicadores especializados têm as mesmas funções dos demais aplicadores, além de suas atribuições especiais, que estão detalhadas na parte 2 do vídeo da equipe de aplicação. Os fiscais volantes fiscalizam o trânsito de participantes no local, manipulam os detectores de metais nos casos de suspeita de cola e acompanham os participantes no trajeto ao banheiro. Os fiscais de banheiro são responsáveis pelo manuseio dos detectores de metais. Eles controlam a entrada dos participantes no banheiro. Contamos ainda com uma equipe de apoio, que são seguranças, porteiro e a equipe de limpeza. E vale lembrar que cada local poderá receber um certificador ou observador do INEP. Equipe apresentada, vamos aos procedimentos. Mas para a gente ficar alinhado, todo mundo deve acertar agora o relógio de acordo com o horário oficial de Brasília. Então, para facilitar, eu vou apresentar os procedimentos em ordem cronológica e divididos em 3 partes: antes, durante e depois da prova. Depois da capacitação, todos devem guardar objetos eletrônicos desligados no envelope porta-objetos e passar pelo detector de metais. Só então, os chefes de sala poderão receber os materiais administrativos e seguir para suas salas com os aplicadores. Vale lembrar que, no segundo dia, os aplicadores fazem rodízio e mudam de sala, exceto os aplicadores especializados. A equipe vai para os seus postos de trabalho e até às 12 horas, cada um deve vistoriar e preparar o local para receber os participantes. Fiscais de banheiro acompanham os auxiliares de limpeza para garantir que tudo estará limpo e inspecionado contra tentativas de cola. Eles vistoriam os arredores dos vasos sanitários, a parte de trás e de baixo das caixas de descarga, o interior dos ralos e dos porta-papéis, as janelas e atrás das portas. Depois, os fiscais de banheiro se posicionam na porta do banheiro, com o detector de metais. Os fiscais volantes conferem se corredores e salas estão bem sinalizados e se não há nenhum conteúdo de disciplinas em murais, paredes ou em bebedouros, por exemplo. Eles se posicionam nos corredores ou em locais solicitados pelo coordenador de local. Os aplicadores fazem uma vistoria detalhada nas salas para checar se não há nenhum conteúdo de prova escrito nas carteiras ou nas paredes. Em seguida, organizam as fileiras de carteiras com espaço suficiente para evitar tentativas de cola. Devem também colar o relógio de tempo restante de prova em local visível. Por fim, separam os envelopes porta-objetos e colocam uma cadeira do lado de fora, na porta da sala, onde aguardam os participantes para fazer a pré-identificação. O chefe de sala deve fazer a conferência dos materiais administrativos assim que chegar à sala, porque se encontrar algum problema, terá tempo de resolver. O chefe de sala também deve escrever no quadro no primeiro dia a data, o horário de início e término das provas. Também deverá escrever o horário que o participante poderá levar seu caderno de questões. É importante atentar que no segundo dia as informações mudam. Às 12 horas em ponto, serão abertos os portões e todos já devem estar a postos para receber os participantes.
Os fiscais volantes devem orientar os participantes que tenham dúvidas sobre a localização de suas salas. Também devem impedir aglomerações dentro do local de aplicação. E vale lembrar que não é obrigatório que o participante leve o cartão de confirmação de inscrição no dia da prova. Na pré-identificação, os aplicadores solicitam ao participante o documento de identificação original com foto e conferem os dados com a lista de presença. Você sabe quais documentos são aceitos e quais não são na aplicação do Enem? São aceitos os seguintes documentos conforme o edital: identidade expedida pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar e pela Polícia Federal. Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 97. Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como identidade, que é o caso da carteira da OAB, por exemplo. Carteira de trabalho. Certificado de dispensa de incorporação, certificado de reservista, passaporte, carteira nacional de habilitação com foto, identidade funcional de servidor público que, por lei, tenham validade como identidade. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Eu perdi todos os meus documentos, mas eu trouxe o boletim de ocorrência. Tarde. Boa tarde. Ok. Olha, a sua identidade está vencida. Você tem outro documento? Ih, venceu? Não sabia, não tem não, só tem esse aí mesmo. Olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que te encaminhar para coordenação. Tudo bem. Somente o coordenador tem autonomia para impedir que um participante faça a prova por problemas na identificação. Nem aplicador, nem chefe de sala podem fazer isso. Então, em caso de qualquer dúvida ou problema na identificação, encaminhe o participante para a coordenação. Além do documento com validade vencida e do boletim de ocorrências, há outros casos que devem ser encaminhados à coordenação. Documentos não aceitos, cópias autenticadas, documento com fotos de difícil identificação e documentos mal conservados e quando o nome do participante não constar na lista de presença. Eu tive um problema na minha inscrição, mas me informaram que eu poderia fazer a prova. Como eu devo proceder? Como você recebeu essa informação? Eu falei com uma pessoa pelo 0800. Tá bom, só vou precisar te levar na coordenação, tudo bom? Tudo bem. Oi. Oi. Eu tive problemas na confirmação da minha inscrição, mas eu tenho essa liminar que me autoriza a fazer a prova. Tudo bem. Olha só, você pode esperar aqui que a coordenadora vai atender você, tá? Se tudo estiver certo com essa liminar, ela vai preencher essa ficha de ocorrências e você vai fazer a prova normalmente, tá bom? São encaminhados para a sala extra os participantes que não constam no cadastro, mas que foram autorizados a fazer o exame por uma determinação judicial ou por participação condicional, ou seja, autorizados pelo INEP ou pela instituição aplicadora. Mas também há casos de participantes insalados que estão deslocados para a sala extra. É o caso de participante com doença infecto-contagiosa, como a catapora. E agora vamos voltar para a pré-identificação da sala e ver como proceder se estiver tudo certo e resolvido? Obrigada, Débora. Olha, antes de você entrar na sala, eu preciso que você guarde no envelope porta-objetos todos os itens proibidos. Você precisa desligar todos os aparelhos eletrônicos e você precisa lacrar o envelope antes de entrar e colocá-lo debaixo da cadeira até o final da aplicação. Tá bom. Você só pode voltar a abri-lo depois que você deixar o local da aplicação, ok? Tá bom. Devem ser guardados no envelope porta-objetos: lápis, lapiseira, borrachas, caneta de material não transparente, livros, anotações, relógio, quaisquer dispositivos eletrônicos tais como calculadora, celular, tablet, pendrive, MP3, fone de ouvido, gravador, qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados. Óculos escuros e artigos de chapelaria tais como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.
O participante que portar ou se apresentar com um item religioso que não caiba no envelope porta-objetos deve ser encaminhado para a coordenação para ter o item revistado. Com o envelope porta-objetos lacrado, o aplicador deve autorizar o participante a entrar na sala. Ao entrar, ele deve se dirigir ao chefe de sala e entregar seu documento de identificação. O chefe deve entregar seu cartão-resposta e a ficha para a coleta de dado biométrico. É preciso ter muito cuidado com nomes iguais ou muito parecidos. Para isso, é importante conferir os materiais não somente pelo nome, mas também pelo documento de identificação. Verifique se há relatório de homônimos em sua sala e redobre sua atenção. Às 13 horas em ponto, os portões do local de aplicação são fechados e todos os participantes já devem estar dentro de sala. Agora é hora de dar avisos e fazer a vistoria. Prezados participantes, essa é a última oportunidade que vocês têm para guardarem todos os objetos de uso não permitido. Os celulares e equipamentos eletrônicos devem ser desligados e guardados dentro do envelope porta-objeto, sob pena de serem eliminados segundo o edital do Enem. Agora nós vamos começar a vistoria dos envelopes porta-objeto e das embalagens contendo alimentos e bebida. Ok? Como vimos, a vistoria do envelope porta-objetos deve ser feita pelo aplicador antes da entrada na sala. Mas é fundamental que o chefe de sala, com o auxílio do aplicador, faça uma nova vistoria para termos o dobro de segurança. O chefe de sala também deve vistoriar os lanches e os rótulos das bebidas. Pois não? Posso ir ao banheiro? Olha, você só pode sair acompanhado, então vou pedir para você esperar porque eu vou chamar um fiscal volante para ir com você, tá bom? Obrigado. Paula, chama um fiscal volante para mim, por favor. A partir das 13 horas, o chefe de sala deverá autorizar a ida de um participante por vez ao banheiro, obrigatoriamente acompanhado por um fiscal volante. Os participantes não podem conversar entre si e devem evitar falar com os próprios fiscais. São usados detectores de metais na entrada dos banheiros. Lembrando que homens passam detector em homens e mulheres passam detector em mulheres. Às 13 horas e 20 minutos, os cadernos de questões são entregues ao chefe de sala. Porém, o envelope só deverá ser aberto às 13 horas e 25 minutos, que é quando o chefe de sala deve dar os últimos avisos e distribuir as provas. Pessoal, leiam somente as instruções na capa do caderno de questões e façam o que se pede, ok? É obrigatória a permanência na sala por no mínimo 2 horas após o início das provas. Somente será permitida a saída com caderno de questões 30 minutos antes do término da prova. Os 3 últimos participantes sairão juntos e após assinarem a ata de sala. Ok? Terminados os últimos avisos, o chefe de sala deve distribuir as provas observando o esquema zigue-zague. Chefes de sala nunca devem atender a pedidos de troca de cor de caderno de questões, nem mesmo por rasuras pelo participante. E é preciso aguardar a sirene, o aviso ou outro sinal informado pelo coordenador para autorizar o início das provas. Está na hora de começar a prova. Com o início da prova, o chefe de sala deve fazer a identificação dos participantes. De mesa em mesa, deve conferir novamente o documento de identificação e a fisionomia do participante para então solicitar a assinatura dele na lista de presença. Este também é o momento de verificar os itens a serem preenchidos pelos participantes. A marcação da cor e a transcrição da frase da capa do caderno de questões no cartão resposta. Os dados e a assinatura no cartão resposta. No segundo dia, é preciso conferir tudo novamente, assim como as assinaturas na folha de redação e na folha de rascunho. E neste ano temos uma novidade: a identificação digital com a ficha para coleta de dado biométrico. É obrigatório o preenchimento da ficha para coleta de dado biométrico na sala.
O chefe de sala deve levantar a película de proteção, posicionar o dedo do participante na lâmina grafitada, girando-o da direita para a esquerda. Em seguida, o chefe de sala deve posicionar o dedo do participante no campo em branco do selo para coleta de dado biométrico, repetindo o movimento da direita para a esquerda. Mas atenção, isso deverá ser feito uma única vez. Após a coleta, o chefe de sala deve colar novamente a película de proteção. A coleta deve ser feita com o polegar direito, mas se o participante não tiver esse dedo, registrar na ata de sala qual foi o dedo utilizado. A única exceção aceita para não se fazer a coleta de dado biométrico é se o participante não tiver as mãos. Nesse caso, isso também deve ser registrado na ata de sala. Quando um participante se recusa a fazer a coleta de dado biométrico, que é obrigatória, o chefe de sala deve chamar o coordenador. Ao chegar na sala e confirmar o fato, o coordenador deve convidar discretamente o participante a ir até a sala de coordenação. Lá, deve explicar novamente a obrigatoriedade da coleta e que a consequência de não fazer é sua eliminação do exame. Como o participante se recusou novamente, ele foi eliminado e eu preenchi o termo de eliminação que vamos ver em detalhes logo mais nesse vídeo. Às 14 horas, as etiquetas do relógio de tempo restante de prova devem começar a ser retiradas e coladas do lado de fora da porta, se possível. Devem ser retiradas a cada 30 minutos e na última hora de prova, a cada 15 minutos. Em caso de dúvida, confira o manual que traz os horários correspondentes às etiquetas nos 2 dias de aplicação. Atenção, a partir desse momento, quem concluir a prova está liberado, mas não vai poder levar o caderno de questões para casa, ok? A saída é permitida 2 horas após o início da prova, portanto, às 15 horas e 30 minutos. Eu acho que o rapaz ali colocou alguma coisa no bolso quando eu passei. Eu percebi também. Vou chamar a coordenação. Pois não? Tá aqui. Quem é? Preciso que você me acompanhe. Prezado participante, conforme previsto em edital, o senhor será submetido a uma revista eletrônica por meio de uso de detector de metais, tudo bem? Só peço que o senhor abra os braços, por favor. Para passar o detector de metais, deve-se pedir que o participante fique de pé, com as costas retas, pernas entreabertas e braços abertos na altura dos ombros. O detector tem que estar sempre ligado e no modo sonoro. Para usar o detector, mantenha o botão Liga pressionado. Ele tem que ficar bem próximo ao corpo, mas não deve encostar no participante. Deve-se passar na frente, atrás e contornando todo o corpo. Atenção, a parte sensível do detector é a ponta. Nesse caso, o participante foi flagrado obtendo uma cola eletrônica, o que indica que tinha alguém do lado de fora passando informação para ele. Então, além de eliminar do exame, a gente só pode liberar o participante depois de fazer um boletim de ocorrência policial. Toda a equipe deve se empenhar para evitar tentativas de cola. O aplicador deve ficar posicionado no fundo da sala para melhor visualização dos participantes. Mas se houver suspeita, é preciso chamar o coordenador, pois cabe a ele verificar a procedência do fato. Chefes de sala e aplicadores devem ficar atentos, especialmente a participantes que ficam muito tempo parados sem fazer a prova, observam constantemente a prova dos outros participantes, solicitam ida ao banheiro várias vezes ou permanecem muito tempo no banheiro. Às vezes, a cola é encontrada a partir de uma suspeita, mas também pode ser encontrada durante procedimentos de rotina. Vamos ver como acontece nesses casos?
O detector apitou no bolso de trás da calça. Como apitou no bolso e o participante tinha uma carteira, basta pedir que o participante retire a carteira do seu bolso e deve-se passar o detector de metais de novo. Como não apitou mais, o participante foi liberado para entrar no banheiro. O detector apitou próximo ao bolso da frente da calça. No caso em que o detector apitou no bolso da frente, a fiscal de banheiro pediu que a participante entregasse o que tinha de metal e descobrimos que ela estava portando um celular. Neste caso, a participante foi encaminhada à coordenação pelo fiscal volante e foi eliminada do exame. Este foi um caso de participante portando o celular. É eliminação na certa. Mas há outras situações com o celular que não eliminam o participante. Vocês sabem quais são? Faltando 30 minutos para o término da prova, os participantes já podem sair com um caderno de questões. Nas salas, a equipe deve ficar atenta para os 3 últimos participantes, que somente poderão sair juntos após a assinatura na ata de sala. E os chefes de sala devem dar os seguintes avisos. Atenção, faltam 30 minutos para o final da prova e não haverá tempo extra para o preenchimento do cartão resposta, ok? No segundo dia, também é importante informar que não haverá tempo adicional para o preenchimento do cartão resposta e da folha de redação. O primeiro dia de aplicação do Enem está encerrado. Por favor, interrompa as suas marcações e entreguem o cartão resposta imediatamente. Ok? Não respeitar o tempo da prova pode causar sua eliminação. Ok? Se algum participante se recusar a entregar o material solicitado, não discuta com ele. Basta registrar em ata de sala qual foi o tempo ultrapassado para a entrega do material e informar o participante desse registro. Terminada a prova, é hora de conferir e organizar todos os materiais para devolução. Chefe de sala e aplicador devem fazer uma conferência cuidadosa de tudo que vai ser entregue à coordenação. E já que estamos falando de conferência dos materiais, vamos conhecer detalhadamente cada um dos materiais a ser preenchido? Na lista de presença, os participantes assinam no espaço correspondente ao seu nome e o chefe de sala marca a presença de cada um. Ao identificar os ausentes, o chefe de sala deve escrever ausente no local de assinatura e marcar no local indicado. Nos casos de participantes deslocados para a sala extra, deve-se adotar os seguintes procedimentos. Na lista de presença da sala de origem, há dupla marcação, sala extra e presente. A lista de presença deve ser levada até a sala extra para obter a assinatura do participante. No caso de participantes fora do cadastro, a marcação será feita na lista de presença da sala extra e será marcado apenas o item presente. É preciso atenção para preencher corretamente os dados, pois a lista de presença de sala extra vem em branco. No verso da lista de presença encontra-se a ata de sala. Nela, cada chefe de sala deve preencher o horário de abertura do envelope de provas, a quantidade de participantes presentes e ausentes, a quantidade de cartões respostas reservas utilizados, a quantidade de cadernos de questões de participantes ausentes utilizados, se houver participante eliminado, se houve participante que não marcou ou marcou errado a cor da capa do caderno de questões, se houve participante que não assinou a lista de presença ou assinou em campo errado. No campo 8, devem ser registrados os números de inscrição dos participantes presentes que deixaram seus cartões resposta em branco. O campo 10 é exclusivo para salas de atendimento especializado e será visto no vídeo de atendimento especializado. No campo Observações, o chefe de sala deve registrar qualquer tipo de eliminação de participante, toda ocorrência fora do normal que fere o edital e de interpretação duvidosa,
Participantes que deixaram em branco o cartão resposta, a folha de redação ou a folha de rascunho. Se houver uso de materiais reserva, anotar os dados dos participantes que usaram e a justificativa. No caso de participante deslocado para a sala extra, registrar na ata da sala de origem e na ata de sala extra, incluindo o nome, número de documento e inscrição do participante. Se houver caso de eliminação de participante, o chefe de sala também deve incluir esta informação e os dados do participante eliminado. Para finalizar, é preciso coletar a assinatura dos 3 últimos participantes na ata, além de fazer a identificação da equipe de sala, coletando as assinaturas de todos. Caso precise fazer alguma correção, não rasure. Registre no campo Observações da ata de sala. Neste ano, temos um instrumento novo, a ficha para coleta de dado biométrico, utilizado para fazer a identificação digital dos participantes. O participante deve conferir se os seus dados estão corretos, preencher seu nome e data de nascimento e assinar no campo indicado. No caso de participantes fora do cadastro, a ficha estará em branco e é preciso preencher os dados cuidadosamente. O participante deve verificar se o seu nome, a data de nascimento e o número de inscrição impressos estão corretos. Em seguida, deve preencher o seu nome completo, a data de seu nascimento e assinar nos campos correspondentes. A frase da capa do caderno de questões deve ser transcrita para o local indicado, assim como a cor deve ser marcada. A folha de redação se encontra no verso do cartão resposta do segundo dia. O participante deve verificar se o seu nome, data de nascimento e CPF estão corretos. Em seguida, deve preencher os mesmos dados e o número da sua inscrição nos campos correspondentes. Entregue somente no segundo dia, a folha de rascunho é avulsa. O participante deve verificar se o seu nome, data de nascimento e número da sua inscrição estão corretos. Em seguida, deve preencher seu nome completo, data de seu nascimento e assinar nos locais indicados. Participantes transexuais ou travestis que solicitaram tratamento pelo nome social devem preencher ao término da prova a declaração de atendimento pelo nome social. Primeiro, devem verificar se o seu nome, data de nascimento e o número de inscrição estão corretos. Devem preencher o seu nome completo, data de nascimento e assinar no local indicado. Em seguida, devem avaliar o tratamento recebido e devem indicar o que precisa ser melhorado. Ao final da aplicação, o chefe de sala, com o auxílio do aplicador, realizará a conferência de todos os materiais. Na lista de presença, é preciso checar se os nomes que estão marcados como presentes e com a respectiva assinatura correspondem aos cartões resposta dos presentes, e se os que estão marcados como ausentes e com a palavra ausente escrita correspondem aos nomes que constam nos cartões resposta dos ausentes. Deve-se checar se todos os participantes preencheram e assinaram seus cartões de resposta. E é preciso preencher os campos destinados ao uso exclusivo de chefe de sala. No cartão resposta dos ausentes, deve-se marcar o campo Sim, referente ao participante ausente. E no caso de participantes que tenham deixado o cartão resposta em branco, deve-se marcar o campo próprio para este fim. Deve-se conferir se os participantes preencheram seus dados e assinaram a ficha para coleta de dado biométrico. O espaço para uso exclusivo do chefe de sala deve ser preenchido nos casos de participante ausente, participante presente que se recusou a fazer a coleta de dado biométrico, participante impossibilitado de fazer a coleta. Na declaração de atendimento pelo nome social, deve-se verificar se todos os campos foram preenchidos corretamente.
Se o participante faltou ou compareceu, mas se recusou a preencher a declaração, é preciso marcar no espaço exclusivo para chefe de sala. No segundo dia, as conferências devem ser feitas com as folhas de redação e rascunho. Depois da conferência dos materiais em sala, é preciso acondicionar todo o material nos envelopes de devolução, conforme a orientação de suas etiquetas. Na coordenação, tudo será conferido de novo, junto com os chefes de sala e aplicadores, para minimizar as chances de erro. Serão conferidas as informações contidas na ata de sala e se os participantes com cartões resposta preenchidos estão todos com assinatura na lista de presença. Deve-se checar ainda se foram feitas as anotações indicando participantes que deixaram o cartão resposta em branco, quando for o caso. Depois disso, a equipe de sala está liberada. Vale lembrar que os locais de aplicação podem contar com atendimento especializado, que vocês vão ver com mais detalhes em outro vídeo, e com atendimento específico, que tem como objetivo atender às demandas próprias dos participantes. É o caso de idosos, que solicitam sala de fácil acesso, por exemplo. E também é a situação das lactantes. Elas podem trazer um adulto que fica em uma sala separada e é encarregado de cuidar da criança enquanto a mãe faz a prova. Quando a lactante precisar sair para amamentar a criança, ela e o seu acompanhante devem passar pelo detector de metais, antes e depois. E ela não terá direito a compensar o tempo de prova em que esteve amamentando. A sala para acompanhantes autorizados conta com a presença de um aplicador e também pode receber adultos que acompanham participantes com deficiência severa. Outro caso de atendimento específico é dos participantes sabatistas, que guardam o sábado por motivos religiosos. Por isso, eles não podem fazer a prova no primeiro dia, no horário regular, mas somente após o pôr do sol. Os procedimentos administrativos para os sabatistas são os mesmos, porém, há diferença nos horários. Os sabatistas chegam junto com os participantes da aplicação regular, até às 13 horas, mas a prova deles só começa às 19 horas. Usamos o horário oficial de Brasília, mas aqui temos nossa única exceção. É o horário de início das provas de sabatistas nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que seguem o horário local. Então vamos ver como ficam os horários? Entre 12 e 13 horas, chegada dos participantes sabatistas. Entre 13 horas e 13 horas e 20 minutos, vistoria de envelopes porta-objetos e de lanches e aviso final para a guarda dos pertences. Entre 17 horas e 18 horas e 30 minutos, todos passarão pelo detector de metais, um a um na porta da sala do lado de fora. Depois, cada um retorna para a sala e recebe do chefe de sala seu cartão resposta e a ficha para coleta de dado biométrico. Às 18 horas e 40 minutos, o coordenador de local abre o malote de sabatistas, que possui o visor rosa, com a presença do certificador do INEP, e organiza os envelopes para distribuir nas salas. Às 18 horas e 50 minutos, as provas são distribuídas nas salas. Às 18 horas e 55 minutos, são dados os avisos sobre aguardar o início das provas e sobre o preenchimento do cartão resposta. Os cadernos de questões são distribuídos aos participantes. A prova acontece das 19 horas às 23 horas e 30 minutos, mantendo a mesma duração que a aplicação regular, que é de 4 horas e 30 minutos. Às 21 horas, é permitida a saída de participantes, mas sem o caderno de questões. Às 23 horas, é permitida a saída de participantes, levando o caderno de questões. Os procedimentos de conferência na sala de aplicação e da coordenação são semelhantes aos apresentados anteriormente. Tá chegando a hora. A capacitação tá acabando, tá todo mundo bem preparado e vamos colocar tudo isso em prática já já. E pra gente começar com todo o gás, eu queria fechar esse vídeo lembrando o seguinte: para nós, esses serão dias intensos de muito trabalho, mas para os participantes do Enem, serão 2 dias que podem mudar as suas vidas. Bom trabalho para todos nós!